noite sombria e fria. Lucas, um jovem solitário, encontrava-se sozinho em sua casa isolada. O vento uivava lá fora, ecoando o vazio que preenchia seus aposentos. Uma atmosfera pesada pairava no ar, indicando que algo sinistro estava prestes a acontecer. O som de trovões distantes anunciava a chegada de uma tempestade. As luzes piscavam, criando sombras dançantes nas paredes. Lucas tentava manter a calma, mas a energia intermitente aumentava a tensão. Seu coração batia descompassadamente, enquanto a escuridão lá fora se intensificava. De repente, um som estranho ecoou pela casa. Um sussurro distante e inumano, como se algo estivesse se aproximando sorrateiramente. Lucas se viu paralisado, tentando ignorar o calafrio que percorria sua espinha. O desconhecido estava à espreita. Lucas percebeu uma sombra, movendo-se furtivamente pelos cantos da sala. Seus olhos, dilatados pelo medo, tentavam discernir o que não podia ser visto claramente. O ambiente tornava-se mais opressivo, enquanto a presença maligna se manifestava lentamente. Uma rajada de vento violenta fez uma janela estalar e quebrar. O som reverberou pela casa, ecoando como um grito em meio à tempestade. Lucas, agora tremendo, dirigiu-se à janela quebrada, apenas para descobrir que não havia rastro visível do que causara tal estrago. Passos começaram a ecoar no corredor vazio, pesados, arrastando-se lentamente em direção a Lucas. O som reverberava pela casa, criando uma sinfonia assustadora que preenchia a escuridão. Cada passo parecia trazer consigo uma presença sobrenatural. O telefone tocou, quebrando o silêncio opressivo. Lucas, relutante, atendeu. Do outro lado, uma voz sussurrante murmurava palavras ininteligíveis. Arrepios percorreram sua espinha enquanto tentava entender a origem da ligação, mas a conexão foi abruptamente cortada. Lucas correu para o banheiro, buscando refúgio. Ao olhar no espelho, sua própria imagem refletida parecia distorcida, com olhos vazios e uma expressão de terror. Uma presença sombria se manifestou atrás dele, desaparecendo quando virou-se para confrontar o vazio. Desesperado, Lucas explorou a biblioteca da casa em busca de respostas. Livros antigos revelavam histórias de acontecimentos sombrios e presenças sobrenaturais. As páginas pareciam sussurrar contos de almas perdidas e rituais macabros, deixando Lucas atordoado. Um quadro na parede começou a se mexer, como se ganhasse vida própria. A pintura retratava uma figura obscura, cujos olhos pareciam seguir Lucas por toda a sala. O murmúrio doentio ecoava enquanto a pintura ganhava vida, retratando cenas aterrorizantes. A tempestade lá fora atingiu seu auge, combinando-se com a intensificação dos eventos bizarros dentro da casa. Sombras dançantes, passos arrastados e sussurros incompreensíveis tornaram-se uma sinfonia macabra, envolvendo Lucas em um pesadelo sem fim. Guiado por uma força sinistra, Lucas foi levado ao porão, onde uma escuridão profunda o aguardava. Velas tremulavam, iluminando símbolos estranhos nas paredes. Uma presença ancestral pairava, revelando a verdade perturbadora de que algo terrível residia ali por eras. Em um canto sombrio, Lucas descobriu um antigo livro de rituais. As páginas revelavam um procedimento macabro que, aparentemente, estava em curso. A casa estava impregnada com uma energia maligna, e Lucas percebeu que ele próprio estava ligado a um destino sombrio.
Uma figura espectral surgiu das sombras, revelando-se como um espectro do passado. O rosto familiar de um ente querido, perdido em circunstâncias misteriosas, encarava Lucas. O eco de uma tragédia não resolvida reverberava, fazendo-o confrontar seus próprios demônios. Determinado a quebrar o ciclo do terror, Lucas enfrentou a entidade sombria. A sala estremeceu com uma presença aterradora, enquanto forças sobrenaturais colidiam. O ambiente tornou-se uma arena de desespero e redenção, com Lucas lutando pela própria alma. A batalha chegou ao fim, deixando Lucas exausto e abalado. A tempestade lá fora começou a se dissipar e a casa recuperou uma aparência de normalidade. Contudo, as cicatrizes emocionais e as memórias do terror permaneceram, assombrando Lucas mesmo na luz fraca do amanhecer. Ao abrir a porta da frente, Lucas se viu encarando um cenário sereno e tranquilo. A tempestade havia passado, mas a casa, agora silenciosa, parecia ter absorvido as memórias do horror que ocorreu naquela noite. A solidão persistia, e o que foi experimentado nunca seria esquecido. Lucas, agora marcado pelo que testemunhou, contemplou o enigma não resolvido. A origem da entidade, o propósito do ritual e a conexão com seu próprio passado permaneciam envoltos em mistério. A casa, apesar de vazia, continuava a sussurrar segredos indescritíveis. A experiência deixou uma sombra permanente na alma de Lucas. Enquanto se afastava da casa assombrada, ele sabia que o verdadeiro terror residia não apenas nas forças sobrenaturais, mas também nos recantos mais sombrios de sua própria mente. Mesmo distante da casa, Lucas ainda podia ouvir os sussurros, sentir a presença sinistra. O que aconteceu naquela noite era mais do que uma simples experiência sobrenatural. Era um mergulho nas profundezas do medo interior. A história assustadora de A Noite da Solidão Sombria continuaria a assombrar Lucas, mesmo nos momentos mais tranquilos de sua vida.